Oi, gente. Hoje eu vou falar aqui um pouquinho sobre plantas que apodrecem o caudex. Eu vou estar colocando aqui, olha, aqui no canto do vídeo. Você tá vendo essa planta? Essa planta é da Giane. A Giane postou essa planta dela lá no Facebook, né? E é uma planta que já teve um apodrecimento. Ela fez uma limpeza, replantou, passou um tempo, a planta apresentou novamente um apodrecimento. Então isso daí já é uma reincidência aí do apodrecimento, né? Então, o que que eu comentei lá com a Giane? Você vê aí que ela fez essa poda, né? Então ficou uma poda só de um lado que ela retirou e do outro lado a planta tá com as raízes, umas raízes mais grossas, que estão com esses pontinhos escuros, que dá para vocês verem aí na foto, só que aí já está cicatrizado. Porém, do outro lado, você vê que tem essa outra raiz aí, do lado que ela cortou para retirar o apodrecimento, que ela está totalmente sem aquela capinha, né, que reveste aí a raiz. Então tá um ferimento aberto, né, gente? E grande. Aí o que que eu sugeri lá para a Giane, né? Eu falei para ela que se fosse uma planta minha, eu faria logo uma poda radical, que nem tá aí na foto. Você vê que tá marcado aí de vermelho. Então eu faria uma poda radical. Por quê, gente? Essas raízes que estão aí não são as raízes de alimentação. Essas raízes que ficaram aí na planta são as raízes que armazenam ali os nutrientes. As raízes de alimentação são as fininhas, né? São as raízes capilares. E o que que acontece? Então a planta vai ter que começar aí praticamente do zero. Ela vai ter que criar raízes capilares para poder ela começar a se alimentar e a planta voltar, né, a ter um desenvolvimento. Então, já que a planta vai ter que fazer todo esse processo, então é mais indicado você vir fazer uma poda radical, porque você fazendo uma poda radical, como essa planta tem bastante, ela tem um caudex meio que alongado, né? Então ela tem bastante aí margem para você fazer um corte reto. Você já eliminaria toda a parte apodrecida, né, da planta. E depois, futuramente, olha, gente, ia ficar uma planta com essa característica aqui, olha, com esse tipo de enraizamento. E não uma planta com um corte num lado, com uma cicatriz no lado, né? Então, esteticamente, e mesmo não só falando de estética, mas até para a saúde da planta. Porque se ela faz esse corte mais em cima, aí onde eu marquei, o que que acontece? Ela vai estar retirando, né, todo qualquer resquício aí de apodrecimento na planta dela. E a planta vai passar o mesmo processo que ela passaria do jeito que ela fez aí. Então, olha, essas aqui foram plantas que passaram aí por apodrecimento, né? Então fiz, olha, um corte reto, retirei tudo. Vai ser uma planta que futuramente vai ser uma planta que vai ter raízes diferenciadas, que vão ter um valor muito maior, né, agregado, por ter todo esse trabalho aqui, ó, de raízes. Então, às vezes, gente, o que que acontece? Ficar com pena de fazer um corte desse aqui, acaba a pessoa tendo aí um novo apodrecimento, né, na planta, ou até perdendo a planta, porque fica com pena ali de fazer um corte. Sendo que a planta já está com um corte, a planta já está com ferimento, você já teve que cortar um pedaço da planta. Então, para ter um apodrecimento, gente, basta um furinho de nada, né? Se entrar ali umidade, fungos, alguma bactéria, vai apodrecer ali a sua planta. Então é muito melhor você vir fazer um corte reto, né? E ter depois um resultado aqui, olha, como esse. Então aqui, plantas que apodreceram, tá? Não foi planta que estava boa e eu peguei e fiz essa poda. Ah, eu posso pegar uma planta que está saudável, que não tem apodrecimento, não tem nada e fazer isso aqui? Pode sim. Mas a maioria das pessoas não tem coragem, né, para estar fazendo isso.
mas pode fazer tranquilamente, né? No caso aí, você vai fazer a poda para trabalhar raízes. Nessas aqui foi feito para salvar mesmo a planta. Essa daqui também, ó, apodreceu, já estava enxertada. Essa daqui é um enxerto, já estava enxertado e de repente a planta começou ali a apodrecer. Então foi feita essa poda. Então é muito melhor, gente, você retirar tudo do que ficar com pena e tendo um problema aí mais para frente. Vou aproveitar aqui para falar de outra dúvida, né? Eu gosto de olhar lá no Facebook porque a gente vê lá que o povo tem muita dúvida. E o povo tem muita dúvida e recebe muita informação errada também. Eu vou dizer para vocês que é o pior local para você estar pegando ali dicas sobre cuidados com rosa do deserto lá no Facebook. Porque tem sim muitas pessoas com experiência, mas também tem muita gente que quer ajudar, que tem boa vontade, mas não tem experiência com o cuidado com a rosa do deserto. E passa informações aí que não ajudam, né? Umas não ajudam e algumas até atrapalham. Da pessoa conseguir salvar ali a planta. Então, gente, eu indico para vocês, é muito melhor você vir aqui no Facebook, no YouTube. Eu não estou falando isso porque eu tenho um canal no YouTube, não, porque tem centenas e centenas e centenas de canais no YouTube sobre rosa do deserto, canais até maiores do que o meu, né? Que de repente vão estar podendo aí dar uma instrução melhor para vocês. Aqui no YouTube você tem como você ver que a pessoa realmente cultiva a rosa do deserto. Você vai ver como é que é o cultivo da pessoa e você vai analisar, né? Se a pessoa tem, né, ali como lhe ajudar realmente. Porque se você está vendo que a pessoa tem um cultivo, que as plantas estão bonitas, que as plantas são bem cuidadas, então automaticamente você vai estar sabendo que a pessoa tem experiência com o cultivo e vai poder lhe ajudar. E lá no Facebook não tem como você saber isso, né? Algumas pessoas que são mais conhecidas lá no Facebook, que cultivam, que tem pessoas que até são vendedores, eles têm mais experiência, né? Mas vai ter muita gente ali iniciante. Eu sei que vai ter gente que vai ficar chateado, né? Porque eu tô falando isso, mas é a realidade, gente. É a realidade. Tem muita gente com boa vontade, mas infelizmente não sabe aí como ajudar. E acaba, às vezes, dando uma informação que não é a correta, né? Para estar utilizando naquela planta. Outra dúvida aí que eu estava vendo, tinha uma pessoa com uma planta perguntando lá o que fazia primeiro. Se primeiro podava, se primeiro replantava, porque não queria fazer os dois procedimentos ao mesmo tempo, porque achando, né, que a planta pudesse sentir muito, né, a questão aí de você fazer uma poda, fazer um replantio no mesmo dia. Então eu vou dar aqui a minha opinião, né, sobre o que eu vejo aqui no meu cultivo, o que eu vejo, como é que as plantas respondem a esse tipo de procedimento. Teve umas pessoas que disseram lá, né, que era para podar primeiro e depois, né, fazer o replantio. Então, gente, eu já não concordo nessa questão, né? Por quê? Vou explicar por que eu não concordo. Porque a planta, ela se alimenta, olha, aqui pelas raízes, né? Se alimenta aqui pelas raízes. Então, o que acontece? Se você faz o replantio primeiro, espera essa planta ela ficar firme aí no vaso, né? Você vê que a planta já está bem, que a planta não está com caudex murcho, que a planta está reagindo bem ao replantio. Aí daqui com mais um mês, né? Você vem e faz uma poda. Você sabe que a sua planta está se alimentando da maneira correta. Por quê? Porque ela já firmou aqui no vaso.
ela já respondeu bem ao replantio. Aí você vem e poda. Automaticamente, uma planta, qualquer ser vivo que esteja se alimentando bem, qualquer intervenção que venha, seja uma poda, seja você fazer um controle de alguma praga, a planta vai responder melhor. Por quê? Porque a planta está se nutrindo bem. Então, se é para fazer separado, eu sugiro que faça primeiro o replantio e depois ali de um mês você vem e faz a poda, tá? Agora, vem a questão, né? Fazer separado ou fazer tudo no mesmo dia. Se a sua planta tá uma planta forte, é uma planta que já tem ali, já é uma planta jovem para adulta, né? Já tem ali um tamanho bom para você estar fazendo isso. Eu, sinceramente, prefiro fazer os 2 procedimentos no mesmo dia, ao mesmo tempo. Por quê? É que nem quando a gente vai no dentista, né? Aí o que você prefere? Arranca um dente só hoje ou arranca 2? Se você arrancar um, né? O que acontece? Você vai ter aquele período ali para você se recuperar, vai passar ali uns dias que você não vai poder comer nada quente, que você vai ter que ter ali um repouso, né? Não é verdade? Então tem aquele período ali da gente se recompor. Então a planta não é diferente. Então se você opta por fazer, não, tira logo os 2 dentes só de uma vez. O que acontece? Você vai ter o mesmo resguardo, porém você não vai ter que repetir tudo aquilo. Se você tirasse um hoje, aí daqui 15 dias você voltar para tirar outro, você ia ter que passar por todo aquele processo de novo. Não comer nada quente, não fazer força, não carregar peso e aquela coisa toda, né? Então, com a planta, eu digo a mesma coisa. A planta já passa por um estresse só. Ela já recupera logo só de uma vez. Mas isso, tá, gente? É a minha opinião, né? Como eu gosto de fazer. Mas cada um faz aí do jeito que acha melhor, do jeito que sente mais segurança. Por isso que eu deixei aí as 2 opções, né? Para você fazer, tanto separado como fazer aí no mesmo dia. Então é isso, um grande abraço, até o próximo vídeo.